Bem-vindos ao Muita Luta, mais uma vez num episódio especial, novamente com informação qualificada. Hoje a gente vai falar com o Marcelo Barreto. Marcelo Barreto é um grande nome do taekwondo e falar, acima de tudo, desse assunto sobre a vontade do Anderson Silva de participar das Olimpíadas no taekwondo e entender um pouco mais como que isso acontece. É só apresentar um pouco melhor o Marcelo, uma das pessoas que mais entende MMA e que a gente conhece. Ele é 3 vezes campeão mundial, 5 vezes campeão pan-americano e 7 vezes campeão brasileiro de taekwondo, além de ser faixa preta de Muay Thai, de Jiu-Jitsu e de Jiu-Jitsu, é isso aí. Primeiro, porra, Marcelo, prazer ter você aí com a gente, cara. Sempre bom. O prazer é meu, Léo. Pô, já tava com saudade de bater papo sobre MMA, sobre luta. Você que é um dos caras que eu mais gosto de conversar, né? Porque hoje em dia legal. Tem muita gente chata falando disso, né? É legal que vocês, gente que entende falando do assunto, né? Porque hoje em dia, meu Deus do céu, né? É, palpiteiro e técnico de MMA tem de monte, que nem futebol, senhora, né? Os guerreiros de teclado saíram do teclado e agora eles estão bombando. Então, até explicar um pouco melhor, né, Marcelo? O teu taekwondo que você faz é um pouco diferente desse taekwondo olímpico que a gente... Que tá na mídia agora por causa do Anderson Silva, né? Queria que você explicasse primeiro um pouquinho a diferença desses dois tipos de taekwondo. Então, Léo, assim, basicamente o taekwondo que eu faço é o taekwondo Songan, né? Na verdade, são linhas diferentes seguindo de bases de treinamento muito antigas, da visão de cada um, né? Hoje, o taekwondo Songan em Curitiba, na Barreto Taekwondo, que é o que eu posso falar mais da minha academia, ela tem uma linha muito mais educacional, muito mais voltada para a formação do caráter e para formar um campeão da vida. Se você for falar mais tecnicamente, fazendo uma analogia boba, assim, é tipo um futebol de salão para um futebol de campo, assim, entende? Então tem regras de pontuação diferente. Eu sou do mesmo estilo de taekwondo que o Anthony Pettis. O Anthony Pettis, ele veio da mesma federação que eu. Eu até competia, na época que ele competia, ele era mais molequinho, né, mais novo. Ele tem uma rede, ele faz parte de uma rede de academias de taekwondo Songan nos Estados Unidos que chama Victory Martial Arts, que até o mestre dele é um cara muito amigo meu, assim, sempre que eu vou lá nos Estados Unidos eu visito, eu sou muito bem quisto lá, mas, assim, é uma diferença, o taekwondo Songan seria o meio termo entre o karatê e o taekwondo olímpico, entende? Pra fazer uma analogia sendo meio rápida, é mais ou menos isso. Pô, que bacana, hein? Só aproveitando o assunto, e você desde quando você viu o Anthony Pettis, você já via que ele era um atleta diferenciado ou ainda não nessa época? Cara, no taekwondo eu não cheguei a ver, né? Porque ele era muito molequinho e cara, campeonato de taekwondo são 6 mil participantes, então assim, eu não cheguei, porque assim, no taekwondo eles chamam de World Millennium Expo, né? Todo mundo participa. Quem quiser lutar o mundial, vai. Aí você, pra fazer parte do main event, são os 16 melhores faixa pretas do mundo, ou você luta um trial, um qualifying, ou você qualifica por índice técnico. Você é o primeiro da América do Sul, você tá entre os 3 na América do Sul, você é o primeiro do Brasil, você classifica direto. Então, assim, eu não cheguei a conhecer. O que eu comecei a ver do Anthony Pettis eu comecei a ver ele no WEC, que ele tinha uns chutes diferentes muito antes dele dar aquele pé na tela e chutar o Ben Henderson. Eu já vi que ele tinha uma base diferente, assim, mas aí depois que eu fui saber que ele era da ATA, no caso, que é o Taekwondo Songan nos Estados Unidos. Pô, legal. A gente vê bastante lutadores do Taekwondo indo pro MMA, né? O Anthony Pettis, o próprio Ben Henderson, né? O Anderson. O Ben Henderson já é faixa preta do Olímpico, já, né? A mãe dele é coreana tipo. Também. Ele é um cara que tem uma base boa. E agora o Anderson, né? Com essa polêmica aí de ele querer voltar, disputar as Olimpíadas Na verdade, Léo, assim, o Muay Thai do Brasil, ele é muito próximo ao Taekwondo. Se você pegar o Luiz Alves, o Rudimar, o próprio Nélio Naja, todos eles eram atletas de Taekwondo antes. Se você pegar o Edson Júnior, ele não era atleta de Taekwondo, mas você vê ele dando aquele giro porque o professor dele era atleta de Taekwondo. Então, assim, acaba que com o advento do MMA, acaba sendo assim, hoje em dia, na minha visão, tá se perdendo um pouco isso. Esse é do Muay Thai, esse é disso. Antigamente você não via o cara do Muay Thai dando uma giratória, um chute rodado, como eles gostam de chamar. Você não via, enfim, frontal, como o Anderson dava, que é mais do Taekwondo, do Karatê, que nem o Lyoto faz, mas hoje em dia, como não dá mais pra você falar que um mata-leão é um golpe só do jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, tá se encaminhando pra virar mais um MMA, ou virar mais, assim, você é striker, você é grappler, do que você ter uma bandeira, assim, eu sou do Taekwondo, eu sou do Karatê, eu sou do Kung Fu, enfim. Entendi. Não, bacana. A gente viu agora, né, o Anderson querendo voltar com essa questão do Taekwondo, a gente viu até alguns vídeos dele treinando, que eu particularmente achei muito ruim o vídeo dele treinando
terminando, não sei se ele fez. Eu não vi ainda. Cara, mesmo? Já apareceu? Apareceu, cara, é triste de ver. Dar uma olhada assim. Depois, fiquei até curioso. Mas né, daí a gente vê esses atletas voando, né, tipo aquele Diogo Silva, que foi campeão aí, né, no Pan-Americano, aquela menina Natália Falavinha, que foi bronze em Pequim, e você vê os treinamentos e, pô, a galera voa, é pernada pra tudo que é lado. E você rápido, né, cara, é o que mais impressiona, acho que pra quem é leigo no esporte é a velocidade que se destaca muito pela velocidade. Então, assim, no caso do Diogo Silva, ele é um atleta que luta numa categoria mais leve, né, se o Anderson fosse competir mesmo, enfim, se ele chegar a participar da seletiva, ele vai lutar até a categoria acima de 80 quilos. No taekwondo, normalmente teria acima de 84 quilos, mas peso olímpico é acima de 80, porque são menos categorias. O Anderson, ele seria peso pesado no taekwondo, então é até normal que ele teria que ele seria um pouco mais lento que esses outros atletas, mas é assim, eu conheci o Anderson, assim, anterior à fama, na época da chutebox. Eu sei que ele foi aluno do Daniel Lee aqui em Curitiba, que é um professor renomadíssimo de taekwondo, que deu aula pro Rafael Cordeiro também. É um cara que, nas antigas, assim, ele era o cara do taekwondo, assim, abaixo o mestre Kang, ele era, assim, uma referência no taekwondo aqui em Curitiba. A academia dele era na Pedro Ivo, não era? Acredito que sim. Acredito que sim. E assim, na minha opinião, o Anderson querer disputar o taekwondo agora é mais ou menos o Michael Jordan querer jogar beisebol, entendeu? Não é que o cara não é bom, que ele não é fora de série. Cara, sabe que eu não lembrava mais desse fato, cara? Lembra que ele... Pô, lembro disso. Pra realizar o sonho do pai dele, né, que queria que ele fosse jogador de beisebol, enfim. Tem muitas questões, assim, que não estão sendo abordadas no meu entendimento, assim, por exemplo. Primeiro, pesa no dia, né? Tudo bem que é peso pesado, mas o Anderson, pelo que eu sei, ele anda acima de 100 quilos. O peso dele fora de bater o peso no MMA, ele anda acima de 100 quilos. Eu já consideraria pra envergadura dele um peso um pouco pesado. Ele seria um peso pesado, meio pesado, porque o taekwondo, como vocês já perceberam, vocês não são tão leigos assim, a análise de vocês está correta, é mais baseado em velocidade. Mas, assim, nada que com treinamento, mas eu não acho que ele teria tempo hábil para chegar num nível de excelência desse menino Guilherme Cesário Félix, que é o top da categoria dele no Brasil hoje, que tá entre os top 20 do mundo, se não me engano ele é o 17º. Enfim, ele vai disputar a seletiva com esse tipo de gente que já tem 10 mil horas praticando arte marcial e só fez isso a vida inteira. E o Anderson já tem 40 anos, né? A gente vê essa molecada do taekwondo, é um pessoal de 25, um pessoal mais jovem, assim, né? Não sei se... Eu competi no taekwondo, minha última competição oficial foi o meu campeonato pan-americano em 2001, com 24 anos. Eu parei um pouco cedo porque, assim, como o esporte não remunera financeiramente, eu tava mais focado em ter a minha rede de academias, e eu queria me dedicar a competir um pouco no jiu-jitsu, lutei um pouquinho de boxe, fui atrás de ser faixa preta de Muay Thai também, então eu tava mais, cara, passou de 30 no taekwondo é muito difícil, entende? Então tem essa questão, eu ia até chegar ali, que é a idade. Então vamos partir do princípio. Você vê no MMA o destaque, assim, o que acontece até mesmo com o Anderson, o Sampierre, os melhores. A grande vantagem no MMA é você ser um generalista, né? Que é o quê? Se o cara é bom de porrada, você vai derrubar. Se o cara é bom de queda, você vai segurar em pé. Se o cara é bom de jiu-jitsu, enfim, você tem muitos subterfúgios que ficam relacionados ao conhecimento. Você saber mais que o outro, apesar de ser tecnicamente, de ser uma demanda física, o MMA ser muito difícil fisicamente, se você sabe mais, se você é muito experiente, você acaba conseguindo compensar um pouco a juventude e o ímpeto, porque você tem mais armas. Agora, num esporte como o taekwondo olímpico, que é baseado só num especialista, você vê, ele vai pegar esse moleque, o Félix, ele é só especialista nisso, só fez isso a vida inteira, entendeu? Então, assim, acaba sendo, vamos partir, ignorar a experiência, porque o moleque, apesar de ser mais novo, ele é bem mais experiente que o Anderson no taekwondo. Então vamos pegar e botar os dois de frente um com o outro. Vai acabar sendo, se tiver em igualdade técnica, quem é mais rápido e quem é mais explosivo. No gás os dois vão estar porque é alto nível. Agora, quem que vai ser mais rápido? Porque o taekwondo é tocar sem ser tocado. Se o cara te encostou uma, você tem que encostar duas. E enfim, sem falar em malandragem de competição, aprender a regra, tudo isso. Então, é assim, duvidar do Anderson é uma coisa que não é... Quem fez isso em bolsa de aposta até hoje não se deu muito bem, né? Mas, fazendo uma análise, assim, sem ser muito mãe de Nai, querendo prever o futuro, eu acho bem difícil, assim. Eu acho, até o próprio presidente da confederação falou, a gente ganhou na loteria com o marketing, porque vai trazer uma visibilidade legal pro esporte. Olha o que estão falando do taekwondo, que nem estariam falando, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de falar do esporte olímpico só na Olimpíada. O cara tem 15 minutos de fama ali na Olimpíada se ganhar e valeu, entendeu?
Ó, você vê, falou do Diogo, o Marcel, o outro menino lá, ninguém lembrou, enfim, é uma coisa assim, é da cultura do brasileiro, entendeu? Então não adianta, brasileiro, a gente falar que brasileiro gosta de esporte não é verdade, brasileiro gosta de vitória. Você vê, hoje em dia todo mundo agora que o Gabriel Medina tá em cima, é todo mundo profissional de surf também, não é que todo mundo só sabe lutar, todo mundo surfa também, porque o Piá não ganhou as duas primeiras na Austrália, já estão metendo o pau no moleque. Mas quando o Guga tava no auge, todo mundo era o Lair Ribeiro, todo mundo era tenista, então é mais ou menos isso. Agora é legal pelo marketing que tá trazendo pro esporte, na minha opinião, mas eu acho muito difícil mesmo ele passar a seletiva. E se passar a seletiva, aí é mais fácil passar uma vaca voando do que ele pegar o pódio na Olimpíada. Me diga uma coisa, eu tenho uma dúvida, na seletiva, quantos se classificam na categoria dele, assim, seria uma classifica vaga? Dois, né? Quem tava, é o Chico? Não, é Fábio. Classificam 2 por, tem o Brasil classifica 2 no masculino, não é em cada peso, e 2 no feminino. Caraca. Então tá arriscada você ser o primeiro na tua seletiva e não ir por índice técnico, entendeu? Então assim, vai um acima de 80. Se o Anderson fosse, vai o Anderson e o Diogo, mais um e valeu, entendeu? Nossa, poucas vagas, né? É muito pouca vaga. Eu cheguei a uma época, há muito tempo atrás, a querer disputar, fazer esse crossover porque eu tinha um certo sucesso no Taekwondo Songan, assim, e fazer a adaptação. Depois que eu fui entender que eu cheguei a disputar alguns campeonatos, até levei sorte aqui e tal, aí eu... Na época, a confederação não bancava, quando você tinha que viajar, enfim. E eu acabei achando inviável, assim, é bem difícil. Por isso que tem que tirar muito chapéu pra esses caras que chegam lá. Essa menina, a Natália, o Diogo, o Marcelo, esses caras têm muito valor. Porque no Brasil, além do apoio ser complicado, e esses atletas... E a confederação também, na minha opinião, tem que trabalhar muito a cabeça desses atletas. Tem que fazer eles entenderem que é bom pro esporte o Anderson disputar a seletiva. Porque eu me imagino no sapato deles. Você se dedica a vida inteira pra fazer um negócio, se dedica, aí de paraquedas, por exemplo, eu sou campeão mundial de taekwondo, não é olímpico. Se eu chegar lá e bater na porta, eu quero disputar a seletiva no meu peso, eu não vou, ninguém vai falar, não vai. Mas o Anderson, por ser o Anderson, vai. E eu acho certo, eu acho que tem que ir mesmo, entendeu? Eu acho que tem que ir porque traz essa visibilidade. Agora, é difícil, né? Eu acho, sinceramente, que o Anderson teria mais chance no boxe olímpico, que ele também é muito bom boxeador, do que no taekwondo, pra ser sincero. Se fosse o sonho de ir pra uma Olimpíada, enfim, eu acho que ele teria mais chance como boxeador do que no taekwondo. A gente vê também na mídia aí uma série de escândalos, né? Esse presidente Carlos Fernandes, o presidente aí da CBTKD, né? O presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, ele envolvido em várias coisas, atletas falando mal dele, mesmo acho que o ex-diretor Marcelino Barros também falando muito mal dele. Você acha que isso pode ser uma grande jogada dele, assim? E qual a possibilidade de repente o Anderson vencer no carteiraço e ir pra Olimpíada? Ou não tem essa chance? Cara, eu vou te falar assim, vamos então pro campo da teoria da conspiração. Esquece que é o Anderson, que é o Carlos Fernandes, pra não envolver ninguém. Carteiraço não tem, porque o cara não, por mais que ele seja presidente da confederação, ele não tem como ele chegar e falar, não, vai esse, eu quero que vai esse, e acabou, porque a comunidade inteira vai fazer um grito. O que teria era por baixo do pano, eu vou comprar um juiz aqui, o ponto do cara vai contar, ele teria que entrar no tatame e ganhar a luta, entendeu? Mas assim, falando do taekwondo, pra não falar da confederação, tem um livro, O Senhor dos Anéis, do Andrew Jennings, aquele cara que desmascarou o Ricardo Teixeira, aquele jornalista da BBC. O livro dele é sensacional, assim, porque ele explica o que o Comitê Olímpico Internacional, na época do Juan Antônio Samaranch, da Olimpíada de Barcelona, lá em 92, ele fazia exatamente um mensalão, que é o que a gente vê hoje, o Petrolão, ele trocava, ele conseguia a Adidas, a Puma, na época, para financiar em troca de favor de voto de federação. Então, até o taekwondo chegar na Olimpíada já foi por meios meio escusos, que foi o General Choi, que era bem colado com o Juan Antônio Samaranch. Tem isso no livro, não sou eu que tô falando, é o Andrew Jennings, o cara fez uma pesquisa. Então, a maracutaia, ela vem de cima da confederação, entendeu? Então, todo esporte que você colocou dinheiro e colocou dirigente que não lida com o esporte, você vê o wrestling,
wrestling, os caras queriam tirar o wrestling. Você escuta, das Olimpíadas, né? Escuta um treinador de wrestling falando. Quando eu trabalhei com o Jacob Harmon lá dos Estados Unidos, na época da preparação do Shogun com o Minotauro, ele falava, cara, essa reunião vai ser decidida num resort em Bahamas, cara, e com gente que tem orelha bonitinha, que nunca deu uma queda na vida. O máximo que o cara entende do wrestling foi ter assistido Foxcatcher, não sabe nada, entendeu? Ele tá sentado de terno. Então, é difícil, por exemplo, na Confederação de Taekwondo Songan, que eu faço parte da presidência, tá no estatuto. A gente não tem CNPJ, não tem arrecadação financeira, é só de caráter normativo, para regularizar, para regulamentar a prática e fomentar no Brasil. A gente não tem tanto esse caráter esportivo, assim, tem as competições, mas não é o principal foco, mas já não tem fim lucrativo, já para não ter problema, porque é impressionante, colocou dinheiro, colocou dirigente, cara, você fala o esporte, aí eu te falo, ó, não tem, é difícil. E o Taekwondo não é diferente. Entendi. E analisando o Taekwondo brasileiro, Marcelo, que posição você acha que ele tá no mundo, assim? Provavelmente a Coreia deve ser a principal potência no Taekwondo, né? Não sei se tem diferença Coreia do Norte, Coreia do Sul na questão do esporte. E o Brasil se encaixa em que lugar aí, esse panorama mundial? Cara, é difícil falar assim, porque o Brasil tá bem, cara. O Brasil tá bem e vou te falar que se você comparar com o que recebe de incentivo, eu diria que tá muito bem. Mas não chega perto, eu não colocaria entre os top 10 aí, como país na prática. Tem um atleta de destaque ou outro, assim, que mais assim, como uma base, como todo esporte brasileiro, até saindo um pouco do Taekwondo, Léo. O principal problema, na minha visão do esporte no Brasil, é o esporte não tá na escola. E assim, você vê, legal, o Neymar é bom, pra que serve o Neymar? O Neymar serve pra vender tênis. Por quê? Porque não tem futebol na escola. O moleque que quer ser igual o Neymar, ele não vai pra escola, porque o esporte de alto nível, você tá no MMA todo dia, você vê quantos caras tentando, quantos Shogun tem, quantos Anderson tem. E o que acontece com esses outros 900 mil que quiseram ser e não chegaram? Se tivesse na escola, esse cara que não chegou, ele sai de lá com uma educação, ele sai de lá com uma profissão, ele sai de lá com alguma coisa. Mas, infelizmente, no nosso país, a gente não tem esse conceito de ter o esporte na escola, de ter o esporte na universidade, que é o principal problema, entende? Então, assim, por exemplo, o Taekwondo passa por isso, a vela passa por isso, o tênis passa por isso. Se perguntar, a gente que gosta do esporte, quem foi o medalhista olímpico do judô nosso das Olimpíadas passadas, a gente não lembra, entende? Então, enquanto não tiver na escola, enquanto não tiver um caráter educacional, esse é até um dos motivos pelo qual a minha rede de academias da Barreto Taekwondo virou muito mais educacional do que esportiva, porque você forma o campeão, mas e aí? Entendeu? Então hoje eu me orgulho muito mais de ter um moleque estudando fora, passando em primeiro lugar em engenharia numa universidade, tem faixa preta meu fazendo medicina fora do Brasil, porque passou no SATs e tudo. Eu me orgulho muito mais disso do que dos campeões que eu formei, dos atletas que eu formei, sem querer ser muito chato e dar uma de não sou candidato a nada, não quero ser político, mas é uma bandeira que eu procuro defender bastante, assim, porque você vê o nosso país, a gente tá muito defasado na questão de educação. Não, tá certo, concordo com você também. E a maioria dos esportes olímpicos mesmo passa por isso, né? A gente vê desde falando de luta, né? Mesmo o judô, que é uma luta que é olímpica também, a gente já vê escândalos dos judocas também fazendo protestos, né? Contra a Confederação Brasileira de Judô. E a por aí vai. Do judô é uma das maiores, porque é por meritocracia, né? Porque eles ganham muita medalha, é uma das nossas potências, mas há anos. Vá lá no Rio de Janeiro e veja o que aconteceu com as instalações do Pan-Americano, o que vai ser reaproveitado para essa Olimpíada. Nada, entende? Então, assim, é muito triste. O máximo que vai acontecer é não conseguir. Então, voltando ao assunto do Anderson, você acredita que isso tenha sido mais realmente uma vontade do Anderson ou uma jogada de marketing da Confederação do Taekwondo falando, olha, Anderson, a gente vai estar pensando em fazer isso para alavancar, né? A gente de repente pode fazer algum tipo de acordo com você nesse sentido. Eu acho que foi do Anderson, cara. Eu acho que foi do Anderson, porque ele já tinha manifestado e já deve ter tido uma conversa prévia, algum dia alguém já deve ter conversado com ele, mas eu acho que tem que partir dele, entendeu? Eu acho que até pra trocar um pouco o assunto, né, no caso do doping, acho que hoje em dia a gente tá falando mais disso do que... Exatamente. E assim, ele pode disputar, porque tem muita gente que tem essa dúvida, né, porque ele ainda não foi julgado. Se ele for julgado e condenado, o que acontece? Ele pode disputar a seletiva? A Comissão Atlética de Nevada, que eu me lembro, ela não é filiada ao WADA, né, a World Anti-Doping Association, que coordena o doping no mundo, nos esportes olímpicos, enfim, na maioria dos esportes. Então eu acredito que não tenha jurisdição, então eu acho que não teria problema ele disputar a seletiva. O problema mesmo seria ele ganhar, que é difícil mesmo, né?
o máximo que vai acontecer é não conseguir. É engraçado, a hora que... Olha só o que é ser leigo, né? Quando acho que 1 ano, 2 anos atrás, que ele manifestou esse sonho de participar de uma Olimpíada, eu pensava assim, pô, o Anderson é um cara espetacular, então se ele acha que dá, deve dar, né? Mas agora, né, indo um pouco atrás aí, até porque o assunto, ele fez o assunto taekwondo ganhar essa dimensão, eu concordo, não tem a mínima chance mesmo. E assim, e sem nenhum demérito ao Anderson, pra mim ele é o melhor lutador de MMA de todos os tempos, com o doping, sem o doping. Sim. Enfim, não é só de quem ele ganhou, é como ele ganhou, o que ele fez. Pra mim ele é gênio cara, e quem viu em treino que esse cara já fez, treino é uma coisa que não se comenta, então não vou nem abrir a boca, mas esse cara já fez, é um negócio, e assim, você vê o nível de excelência que ele atingiu no MMA, tem assim, você fala de quem na mesma frase, no mesmo patamar, no Olimpo que ele chegou, o Fedor. Só Fedor, né? Você vai falar ganhar que nem ele ganhou o dominante, o Saint-Pierre, ganhou, mano, o John Jones, tá chegando, mas é que assim, John Jones é sinistro, mas ele é o maior da turma dele, né? É igual você na sexta série, você bater em todo mundo na sexta série, mas você ser o maior da turma, é legal, mas você é o maior da turma. Agora, o dia que ele chegar no pesado, fazer o que o Anderson fez na categoria até 9-3, com o Stephan Bonner, com o Forrest Griffin, mas o Stephan Bonner era isso, o Forrest Griffin é ex-campeão do UFC, cara, ele botava as costas na tela e falava, vai, bate, o cara dava o giro, ele saía o que teoricamente seria pro lado errado, tirando onda. Então, chegar nesse nível de excelência, dando um jab, andando pra trás, nocautear o cara, isso é coisa assim que quem viu o Senna pilotar, quem viu o Pelé jogar, quem viu o Anderson lutar, é mais ou menos nesse patamar, assim, um cara que transcende o esporte. Então, às vezes, a gente fala assim da nossa opinião real dentro do Taekwondo, parece, esse cara é hater do Anderson, porque ele tem bastante. Muito pelo contrário, eu sou fã declarado, sempre fui, até pra falar, o filho mais novo dele, o Joãozinho, foi aluno da Barreto Taekwondo, de Taekwondo, foi um aluno de uma Barreto Taekwondo que a gente tinha dentro do expoente, um molequinho novinho, pequenininho, uma graça, fazia as marrinhas igual o pai dele, o moleque é um querido. E assim, eu tô dando a minha opinião sincera, eu acho muito difícil, não pro Anderson, pra qualquer um, pra qualquer cara de 40 anos, chegar já seria um pouco tarde. Agora, pra um cara que resolveu voltar pro esporte agora, entende? É complicado. E por mais que seja o Anderson, a gente ainda pensa que teria uma possibilidade por ser o Anderson, mas eu acho muito difícil. Falar bem a verdade, eu acho difícil. Eu vi esses dias um pessoal comentando que é mais ou menos como se um atleta de triatlon fosse disputar uma maratona com a galera que só disputa maratona, né? Então, a vida inteira. Isso, um generalista. E um cara velho, assim, tipo, teoricamente pra maratona, porque maratonista com 40 anos é o prime dele, é o pico, porque é outro esporte. Mas seria um cara que é relativamente além de todo esse lado, o cara tá fora da curva na idade, assim. Entendeu? O tempo dele já passou. Quem sabe ele com 28 anos, se quisesse, até teria, mas agora eu acho que o máximo que vai acontecer é não conseguir. Aí você falou aí bacana dos treinamentos, você que participou, viu o Anderson treinando com a galera top na época, né? Na época a áurea da shootbox também. O pessoal fala, porque o Anderson foi um campeão, mas naquela época não tinha o Romero, não tinha o Jacaré, não tinha o Rockhold. Na época dele era fácil. Bom, primeiro que é um erro. Pelo amor de Deus, né? Quem falou isso? Não, é o que fala. Tem uma teoria que fala. Que fala que, tipo, na época não tinha essa galera. Primeiro que acho que ele não deixava criar, mas são outras épocas, outros tipos de informação, né? Mas você que via ele treinando na academia, realmente, né, via ele fazendo com o Vanderlei, com o Shogun, com a galera, ele realmente é um atleta diferenciado. Cara, eu cheguei a ser aluno dele durante 2 meses, ele dava aula na Champagnat Training, na antiga, 2 horas da tarde, assim, antes do treino do Rafael, eu era aluno do Rafael, que era no treino às 3 da tarde, o treino de porrada deles era o da manhã, né? Nesse eu nem entrava, porque eu não era louco, eu só sentava e assistia, eu falava, eu falei, podia. Uma vez eu falei pro Rafael, podia cobrar ingresso, que é tipo um Pride aqui, cara. Só os top, cara. Era um negócio assim. Era de sentar e ver, e os caras eram, nossa, o pau cantava, assim, sinistro. Cara, e ele com os atletas top da época, ele abaixava a guarda daquele jeito, dava a testa pros caras socar, chaleira, derrubava a galera de chaleira, aquelas coisas. Não os atletas top daí, né?
mas dava aqueles golpes que ele deu no Tyler Slate, aquelas coisas, ele fez a vida inteira. Ele é um cara diferente mesmo, sempre treinou muito, não é que o cara nasceu desse jeito. Outra coisa que brasileiro tem é de achar, o cara é especial, treina igual um condenado, mas desde que o mundo é mundo, os caras treinam muito mesmo, há muito tempo. E assim, desde aquela época ele já era um cara que, o cara que fala isso, não tinha o Rock Road, não tinha o Rock Road, então tá bom, então vamos, aquela lógica boba, se Deus é amor, o amor é cego, então o Ray Charles é Deus. O Rock Road foi nocauteado pelo Vitor com giro na cara, não foi? O Anderson deu um frontal na cara do Vitor e derrubou. O Jacaré perdeu do Rock Road, não perdeu? Perdeu. Então assim, essas discussões assim, não vale a pena nem entrar no mérito, entendeu? Porque olha o que o cara já fez, olha o que o cara ganhou. O Rich Franklin era ruim quando ele tomou o cinturão. Quem que achava que o Rich Franklin ia perder? O Dan Henderson era ruim? Tá aí até hoje. Entendeu? Olha os caras que ele lutou. Volta mais pra trás, o Carlos Newton lá, que ele quase estourou o tímpano do Carlos Newton com a joelhada. Era ruim de chão. Então não, é só o Jacaré que é bom. O Carlos Newton era ruim, né? Que ganhou do Renzo Gracie no Pride Bushido, entendeu? Então assim, aí começa a discutir uma coisa que não tem, porque não é nem fato, é opinativo, né? O cara falar isso agora que o cara, entendeu? E você vê, você só é bom até a sua última luta. Você vê que não tinha o Jacaré e não tinha o Rock Roads, que ganharam no final de semana passado. Do Lyoto, que é sinistro, ninguém fala mais. Perdeu, ele, entendeu? Nós já estão querendo aposentar o cara, né? Exatamente, o cara perdeu do cara. Fico indignado com isso. Agora sim, eu não sei o que vocês acharam da luta, mas eu vendo o Lyoto e o Rock Road, assim, até eu sei que vocês nem me chamaram pra falar isso, mas você vê assim... Não, vamos tocar, acho que eu acho assim, eu não sei, eu sei que hoje em dia é muito mais difícil burlar a comissão atlética, porque estão testando de surpresa, tá tendo teste de sangue. Isso. Mas se você botar o Rock Road e o Lyoto um do lado do outro, né? Não dá pra especular e falar nada. E você vê a hora que eles trocavam força, a diferença de força de um pro outro, de pujança, eu acho assim, no mínimo é estranho, né? No mínimo. Porque assim, o Lyoto é um cara, claro, ele sempre foi pequeno pro 9-3, mas ele lutava com a galera do 9-3 e, enfim, né? Trocava a força com todo mundo. E foi campeão invicto, sem perder um round. Verdade. O primeiro round que ele foi perder foi pro Shogun. Ele foi do 0 até o título do UFC na 9-3 sem perder um round. Daí essa luta realmente eu fiquei impressionado com o tamanho do Rock Road. Eu comentei com o Fábio e com o Chico, parecia a luta do John Jones contra Vitor Belfort, assim, a diferença de tamanho entre os dois. E eu já tive o John Jones com o Shogun mesmo, cara. Eu posso falar que eu tava lá. Sim. O John Jones na pesagem, cara, era um cara. Quando entrou no cage, assim, cara, parecia, trocou, chamou o irmão mais velho, que joga na NFL lá. Igual o Minotauro faz, né? O Minotauro e o Minotauro fazem. Bota um pesado, entra o outro. Porra, a diferença de tamanho é um negócio absurdo. Eu tive a oportunidade até de ver, eu tava com o Rica lá, acho que quando o Rock Road lutou com o Vitor Belfort, cara, ele era um cara alto, mas ele era um cara muito magro, né? Diferente, né? Agora ele é diferente, cara. No UFC em Santa Catarina aqui, né? Isso, acho que foi. Ele era outro cara, é verdade. Era outro cara. Ou tá treinando muito, ou sei lá. Mas peraí, o Vitor também era outro cara. Ele era mesmo. Vitor era. Com certeza. Mas, assim, tanto que o Rock Road não, né? Parecia um cara alto e magro mesmo, parecia um cara forte. Pô, você vê na luta ali o tamanho das costas do Rock Road lutando, né? Quando ele tá em cima do Lyoto, parece que ele cobre o Lyoto inteiro. Eu falei, porra. Não, eu fiquei abismado com a força dele. Eu falei, cara, e o Lyoto é um cara difícil de dominar, né, cara? O Lyoto é um cara muito arisco, principalmente na 8-4, né? Eu falei, cara, nem mexeu nem o olho. Você não acha que o Lyoto foi muito afoito pra cima do Rock Road no primeiro round? Ele caiu naquele golpe, que é aquele cruzado com a mão na frente por cima, que ele já deu no Bisping também, na outra luta, que é meio que, assim, é um golpe que ele não é novidade, né? Puta, cara, mas assim, eu sou um pouco suspeito pra falar, assim, porque eu trabalhei um pouco o Shogun me contratou na primeira pra ajudar na estratégia em cima do Lyoto. E o Lyoto, que ele trabalha com o DI no karatê, que é aquela antecipação, né? Ele espera o cara mexer e ele entra rasgando no meio. E a gente, no primeiro camp, a gente achava que não dava pra trocar soco ali. Tanto que, se você lembrar da primeira luta, o Shogun fechava a guarda, deixava o Lyoto explodir ali e arrebentava ele nas pernas embaixo. Pra quebrar a movimentação, né? Exatamente, pra matar a velocidade dele. Isso na primeira luta. Daí na segunda, o Shogun falou, cara, dá pra bater junto com ele,
dá pra trocar o golpe, porque eu não senti aquela pressão, porque ele é muito rápido e ele quer entrar e sair, né? Ele bate e sai, ele bate e espalha, né? E daí foi o Shogun que pensou, eu vou bater junto. Daí é que acabou dando o nocaute que o Shogun ganhou o cinturão. Se você for ver, o John Jones derruba o Lyoto na primeira, com o mesmo, e o Greg Jackson no corner manda fazer a mesma coisa. Então, assim, é mais ou menos assim o caminho pra tentar pegar o Lyoto na entrada, porque ele é muito rápido. E ele finta muito, né? Ele deixa o cara muito na dúvida, ele deixa o cara muito pensando, a hora que eu vou entrar. E ele tem a joelhada de esquerda muito forte, e se não é a joelhada, ele chuta na cabeça, que nem ele fez o Marcão. Ele é muito versátil, ele é muito rápido, então assim... Tem o direto dele também de esquerda, que é bem... ele entra muito preciso, né? Chama de Gyakuzuki do Karatê, né? Que ele joga de baixo, assim, ele projeta, ele vem por um ângulo diferente, assim. Então ele é um cara, assim, ele é muito diferente. Já é difícil de lutar, porque ele não tem um estilo comum com todo mundo. Quem que vai imitar? Como é que vai fazer igual, entendeu? E assim, o Rock Road, mesmo que tenha usado qualquer coisa, ele tá de parabéns, porque ele fez um lutaço. Não desmerecendo, porque ele lutou certinho, lutou muito mesmo, mas, né, que tava grandinho, tava, né? Tava. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, né? E o que você acha do Weidman? Na minha opinião, o Weidman hoje ele é o número 1 da categoria mesmo. Você escuta os caras na gringa, todo mundo que fala. Eu vi o podcast do Não Fazendo Concorrência com vocês, que o melhor é o podcast Muita Luta, pessoal do Joe Rogan. Eu vi no podcast do Joe Rogan, você escuta o Brian Stein falando do Weidman. Todo mundo que fala do Weidman em treino é aqueles caras que falam, esse cara é diferente mesmo. Esse cara é ele é desde lá no Renzo, em todo mundo fala que ele é diferente, que ele é acima da média mesmo. E você acha que o Weidman é favorito contra qualquer top 5 da categoria? Jacaré, Rock Road? Em condições iguais de tempo, temperatura e tudo, eu acho que o Weidman hoje ele é o mais top da categoria. Eu acho que ele, cara, assim, o Jacaré, ele é um especialista, né? Se cair, pode ser. Mas o cara é faixa preta top também, não é nenhum bobo, é lutador de ADCC, é wrestler duro, enfim. Na opinião de vocês, quem vocês acham que ganharia do Weidman hoje? Cara, na minha opinião, ninguém. Por enquanto, ninguém. Eu queria falar aí que alguém ganha do Weidman, o Rica liga revoltado, falando... liga. Revoltado da onde? Eu acho que o Jacaré tem mais chance por ser tanto diferente do Vitor e do Rock Road, sabe? Eu acho também, eu concordo. Mas ainda acho que não é... Que ele é mais especialista do que generalista, né? Eu acho, concordo. Eu ainda queria ver uma revanche do Weidman com o Lyoto ainda. Cara, a luta dura, porque o jogo não casa, né? E você vê... Cara, na minha foi opinião... Foi um lutão, né? Lutão. Você vê, eu acho que aquela luta, eu posso estar falando besteira, porque é no campo da especulação, né? Ali, eu acho que é o que você vê de dois atletas de alto nível sem droga. Eu acho, porque era uma época que o Sony caiu, o Vanderlei sumiu da academia, aquela história, o Vitor, enfim, todo mundo foi começando a testar de surpresa, não tô dizendo que se não fosse isso os caras tomariam, não tô dizendo isso, mas você vê assim, que são dois caras altamente treinados e cansados no quarto e no quinto round, puxando no coração, na raça, o cara não tá saltitando na ponta do pé no quinto round, sobrando. Você vê dois atletas assim, em alto nível, vendo quem quer mais que o outro, e os dois querendo muito e um vendendo caro pro outro. Eu acho que aquilo ali é a síntese do que dá pra fazer, assim, dois seres humanos extremamente treinados, alto nível, posso estar falando besteira, mas sem produto nenhum. Eu acho, a impressão, assim, porque a gente nunca sabe quem que usou e quem não usou nesse esporte, né, assim, não pode nem especular, mas, por exemplo, que todo mundo diz que dá pra botar a mão que nunca usou, o BJ Penn. Você vê o BJ Penn no alto nível, quando ele tava treinado e tudo, quando ele chegava a fazer 5 rounds com quem estivesse fazendo, você vê o cara no final cansado, você vê o Zé Aldo cansado no final, você vê esses caras cansados, não é sobre-humano, você vê o cara tá mantendo o mesmo ritmo no quinto round, pulando na ponta do pé, saltitando, correndo pra um lado, correndo pro outro. Eu acho muito difícil, assim, entendeu? Eu acho muito difícil, no alto nível que é hoje, eu acho complicado. Será que o Saint-Pierre isso que eu ia falar limpo, cara? Porque ele é um dos caras que faz os discursos mais duros aí. Exatamente. Eu acho assim, cara, se você pegar as lutas do Saint-Pierre, ele tinha uma vantagem muito grande, porque o Saint-Pierre, pra mim, ele era o melhor generalista de todos eles, porque ele é o cara que controlou sempre a luta. Você não vê, tirando a luta com o Hendry, você não vê ele tendo que brigar muito pelo controle das lutas. Então, por exemplo, o Koscheck, que é o wrestler, ele segurou ele no jab. O Dan Hyatt, que é striker, ele botou pra baixo. Por mais que foi 5 rounds ele sempre dominando. Então, assim, você vê ele bem condicionado, ele é
é um cara super treinado, mas ele não teve que brigar pelo controle. Você vê as entrevistas dele, perguntavam o que ele fazia para condicionamento físico, ele falou que ele não fazia nada. Fazia atletismo, ginástica olímpica, só que ele falou assim, para me manter motivado treinando, e ele falou assim, mas o que eu acredito é que quem não controla a luta cansa. Então você vê, aí todo mundo criticava dele ser todo sistemático, assim, de sempre de não arriscar. Ele não cansa porque ele controla a luta. O próprio Anderson, com a distância dele, ele faz isso. Ele controla o tempo inteiro. Então ele não perde o controle, ele leva a luta. O Aldo faz a mesma coisa. Você vê, os melhores atletas que conseguem, assim, na minha opinião, é o cara que mantém o controle da luta, que tá sempre um passo à frente do adversário, fazendo o cara, eu vou botar pra baixo, ele vai ter que defender a queda. Agora que ele começou a defender a queda, eu soco. A hora que ele defende o soco, eu boto pra baixo. Então ele sempre tá fazendo o cara, e isso dificulta até do cara respirar, por isso que ele cansa tanto. Eu concordo, eu só achei estranho ele recuperar tão rápido naquele knockdown que ele tomou com o Carlos Condit, chute na cabeça lá. Rápido mesmo. O cara virou no round. Então, mas eu vi uma entrevista dele, Léo, depois daquela luta, ele falou que ele aprendeu aquilo na do Matt Serra, né? Que ele quando ele tomou aquela bomba do Matt Serra, que ele ficou mal, falou, se eu não tivesse tomado aquele out do Matt Serra, eu jamais teria aprendido isso sobre mim, que eu deveria. Mas com tudo isso sendo dito, que é a análise técnica dele do que aconteceu, é estranho mesmo recuperar tão rápido. Aquilo assim, você é recuperado, você viu o Frank Edgar levava um knockdown do Edgar e voltava, parecia que no motor nem tinha desligado. É sinal do cara tá muito bem treinado, mas tá treinado a esse nível, aonde que começa, né, é ruim especular, mas que é estranho é mesmo. Porque você vê atletas mesmo bem condicionados, como por exemplo Renan Barão, né, que ele tomou do TJ Dillashaw no primeiro round. Pra ele recuperar que ele nem recuperou, né, na verdade, mas você vê o perrengue que ele passa, né, durante os rounds. Até o Dedé fala, cara, segura esse round, vamos perder esse round, no próximo você luta, porque é difícil você recuperar de um golpe muito duro, né? É muito difícil, mas você não acha que também, assim, tem um pouco da parte técnica? O Dillashaw angulou muito bem, andou pro lado, o Renan Barão não achou o Dillashaw. Tudo bem que a porrada que entrou foi um fator, mas assim, naquele dia pra ganhar daquele polaquinho tava complicado mesmo, porque ele achou o número do Dillashaw. Às vezes acontece isso na luta, quando um começa a gostar, o outro começa a não gostar. Sim, eu achei que o Renan até vendeu caro, cara. Eu achei que ele vendeu caro, lutou bem, mas aquele dia pra tirar do Dillashaw eu acho muito difícil. É a mesma coisa você ver o Rafael dos Anjos com o Anthony Pettis agora. Eu achei assim, a luta que o Rafael dos Anjos fez, assim, o volume de jogo que ele conseguiu imprimir quando dá tudo certo, assim, é uma coisa que com certeza tem esse fator, mas eu acho também que a parte técnica, assim, o Dillashaw de um nível de confiança que ele entrou, e tem que tirar o chapéu pro Duane Ludwig. Eu tive a oportunidade de conversar com ele em Boston, porque o Faber lutou com o Yuri Marajó e o cara, o Ludwig, ele é muito gente boa, e a visão que ele tem do esporte, assim, a visão que ele tem do striker, do Muay Thai, do striker pro MMA, ele é um cara diferente mesmo, cara. Ele é um dos treinadores, e assim, metade daquele cinturão tinha que ficar na casa dele, na minha opinião. Olha só, eu já tava bem pouco confiante com essa revanche aí, agora fiquei sem nenhuma confiança no Barão, viu? Pra próxima luta. Cara, mas é uma questão de momento também, né? Você vai ver naquele dia aquilo, entendeu? Às vezes a gente, quando teve, por exemplo, posso falar do Shogun com o Lyoto, na primeira. Não sei o que vocês acharam. Vocês acharam que o Shogun ganhou a primeira ou vocês acharam que o Lyoto ganhou? Achei que o Shogun ganhou, cara. Achei mesmo. É bem dividido mesmo. Eu achei também, eu achei apertado, mas assim, eu sou até suspeito pra falar, mas eu acho que o Shogun ganhou. Mas mesmo quem achou que ele não ganhou, ninguém pode negar que a estratégia não funcionou. Porque a estratégia funcionou, porque ninguém conseguia fazer nada no Lyoto, o cara conseguiu fazer uma luta competitiva, né? E daí o que as pessoas falavam pra gente? Mas agora o Lyoto já sabe, agora o Lyoto já sabe o que vocês estão tentando, agora ele vai treinar bloqueio nas pernas, agora ele vai treinar não sei o quê. Pois é, mas e daí? Da onde? Então a questão na revanche é assim, eu acho que é tudo uma questão de estudo. Eu acho que eles não podem sentar no louro da vitória e falar, não, agora a gente sabe como é que bate nele, e o Dedé e o Renan Barão, na minha opinião, teriam que se reinventar um pouco, entende? Pensar assim, como que a gente vai anular o que a gente errou naquela, entendeu? Aí vai do time que estudar mais, porque no alto nível, todo mundo é muito bom, todo mundo é muito completo, no gás todo mundo todo mundo bate duro, quem errar menos vai ganhar. Então, se você pegar, até saindo do MMA, cara,
Se você pegar as batalhas históricas, Davi e Golias, é sempre quem tem mais informação e tem a preparação. Então eu sempre acreditei nisso, eu sempre acredito no poder da preparação. Eu acho muito simplista você falar, fulano é melhor, ciclano. Claro. Se tá nesse nível, quem se preparar melhor, quem estudar, tiver mais armas ali, o poder da informação é o que vai. Nível é sempre isso, é sempre o poder da informação. Pô, bacana. Maravilha. Pô, acho que é isso, Marcela, porra. Pô, tá. Tá excelente. Já indo além, né? Com umas análises bem Deixa eu aproveitar então, já que a gente falou aí de algumas lutas que vem pela frente. O que você acha do Conor McGregor? Esse moleque é duro, cara. Esse cara é um fanfarrão, mas ele é muito duro. É, né? Só vou fazer uma ressalva. Você viu a luta que o Max Holloway fez com o Cub Swanson e você viu que ele já ganhou, o Conor McGregor ganhou com o joelho fudido do Max Holloway. Então, tava conversando hoje com o Chico sobre isso, cara. Do McGregor e do Holloway eu vi. Que o McGregor estava com o joelho fudido, né? E o Holloway fez um lutaço, né? Passou o carro no Cub Swanson, que a galera também tava falando dele, né? Que é outro encrenca da categoria, encrenca. Então pra gente ver que o escocês, o irlandês não é mole, né? Não, muito, cara, eu acho que ele é um dos desafios mais duros do Zé Aldo, mas eu acho o Zé Aldo acima. Eu acho difícil tirar do Zé Aldo, eu acho difícil. Falando tecnicamente, tirando a fanfarronice, essa marra, ninguém chega nesse nível e vai ficar com medo porque o cara tá falando besteira, ou olhou feio na pesagem, essas coisas. Isso aí, cara, analisando tecnicamente, se você for ver, assim, aonde que você acha que o McGregor vai ganhar do Zé Aldo? O Zé Aldo, primeiro, em pé, eu acho o Zé Aldo, Muay Thai do Zé Aldo muito mais certo. O jogo de perna do McGregor é bom. Leva 2 chapuletadas do Aldo na perna que eu quero ver ele pular daquele jeito. E segundo, se o Aldo catracar ele, botar ele de bunda no chão uma vez, entendeu? Uma vez, ele vai sentir a pressão porque é diferente. Você vê, eu ouvi uma entrevista do Ed Bravo falando, o Ed Bravo falou que o Conor McGregor foi treinar na academia do Ed Bravo. Diz que ele entrou na academia do Ed Bravo e falou, quem são os teus melhores caras? Aí ele falou assim, então eu preciso treinar com eles. E ficou treinando, se defendendo. E ele é um cara que defende bem queda, mas não é essa Coca-Cola toda, entendeu? Não é. Eu acho o Chad Mendes uma luta muito dura pro McGregor. Eu acho que se botar os dois, eu botava o meu dinheiro no Chad Mendes, não vou nem no Zé Aldo. Eu acho o Chad Mendes pro Aldo mesmo uma luta muito mais dura que o próprio McGregor. Agora, não dá pra subestimar, porque ele é duro. Você acha que o McGregor e o Frank Edgar tá na frente ainda? Leva? Cara, é assim, que o Edgar tinha uma vantagem de velocidade até 70 quilos. Até 66, o Edgar perdeu um pouco essa vantagem de ser mais rápido. Mas o Edgar é muito duro até 66. Eu acho. Além do McGregor de eu achar o Chad Mendes mais duro que o Conor McGregor, eu acho que o jogo não casa muito com o do Zé Aldo. Entendeu? Eu acho que o jogo não casa. Eu acho que ele não acha o Zé Aldo em pé. Eu acho que o Zé Aldo embola ele e ainda ganha botando pra baixo, batendo no ground and pound. Mas assim, na luta do Shogun com o Sonnen, ele ia fazer card preliminar. Lá já tinha reality show seguindo ele, porque ele é irlandês e em Boston todo mundo tem uma colônia forte da Irlanda, assim. Esse cara é uma estrela do UFC e o UFC quer que ele ganhe. Quer que tenha revanche, quer ter... Isso aí você pode ter certeza, que eles querem fazer uma no Brasil, uma na Irlanda, uma em Las Vegas. Porque o que o Água Divina vende ali é uma brincadeira, né? O cara, ele é muito engraçado. Ele, na entrevista, ele falou, 2 caras morreram pra fazer o relógio que eu tô aqui, eu gasto todo o dinheiro da minha bolsa pra eu ficar com fome, pra eu arrebentar o próximo cara. Ele é um cara assim... Ele é muito bom de marketing, ele é muito bom mesmo, e eu falo sempre pro pessoal agora, eu tô até indo lá na academia treinar o Alisson, que é o peso pesado daqui de Curitiba. Cara, esse moleque, ele tá com um pé dentro do UFC. Se ele ganhar as lutas que ele tem agora, esse moleque é assim. E eu falo pra ele, cara, metade do esporte é feito fora do ringue. E o McGregor entende muito bem isso, porque ele furou a fila, por melhor que ele seja, ele furou a fila, ele furou a fila falando. O Chael Sonnen ganhou uma grana com o Shogun com um tweet, né? O Minotauro machucou, ele já falou uma besteira, já ganhou uma grana. Então, assim, se você tem essa veia, tem mais é que explorar mesmo. Agora, não dá pra tirar o que o cara faz na luta. Ele é bom, mas, né, eu acho que ele não tá nesse patamar ainda. Então isso aí? Pô, maravilha, gente. Porra, foi show de bola. Marcelo, show de bola. Fantástico. Porra, galera, obrigado. Adorei. A hora que vocês precisarem, eu tô à disposição aí, cara. Pô, bacana. E agradeço a oportunidade. Cara, vamos chamar. Agregou pra caramba, viu? Pô, obrigado. Marcelo, deixa o serviço aí, cara. Fala da sua academia, site, onde fica. Dá o seu jabá aí. Então, opa.
barretotkd.com.br é o site. A academia nós temos na Avenida Paraná 1340, na Getúlio Vargas 871. Mais informações sobre grade horária é melhor pegar no site. Tem Joinville, Porto Alegre e Florianópolis, mas eu não vou saber o endereço de todo mundo, né? Qualquer dúvida, entra no site, e quem ouviu o podcast de Muita Luta tem um mês grátis na academia, tá? Olha só, que maravilha. Só chegar aqui um mês grátis. A gente coloca o link aí no post do site, não se preocupe. Beleza, galera. Obrigadão, cara. Obrigado. Legal você, mesmo, cara. adorei participar. Prazer. Valeu. Muito obrigado. Valeu, galera. Aquele abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.